Olá, mulheres! Nós queremos compartilhar um pouco com vocês de como surgiu, esse desejo dessa conferência e essa direção de Deus. Na verdade, foi algo que foi surgindo aos poucos e de uma forma muito graciosa. Eu cheguei de viagem de um congresso que a gente foi para a feira e quando no retorno eu encontrei Coitana aqui na nossa igreja e ainda antes de entrarmos no templo, e ela falou sobre um livro que ela tinha comprado no congresso da Helena Tanuri, que falava sobre o contentamento. E quando ela compartilhava comigo, eu trouxe para ela também um devocional que Deus havia me dado e que estava preparando para falar no nosso encontro de mulheres, que a gente tem bimestral. E foi quando a gente percebeu que Deus estava nos unindo, nos conectando, nos trazendo uma unidade de pensamento, uma direção única para esse tema. E foi quando aí surgiu o tema No Caminho do Contentamento. Só que não ficou por aí essa direção. E nós conversando, a igreja estava tendo uma série de estudos sobre o livro do Espírito Santo. O pastor Kleber, meu esposo, estava dando essa série de palestras aqui, de sermões na igreja, aos domingos pela manhã. Quando a gente percebeu que viver esse tema seria o nosso desafio. Não apenas falar dele nos dias da conferência, mas viver ele. E quando nós pensamos e decidimos fazer um compartilhar deste livro do Espírito Santo com as mulheres da liderança que estariam organizando essa conferência. E, para nossa surpresa, nós começamos a viver um tempo muito precioso de Deus, em que a gente permitia que o Espírito Santo trouxesse naquelas reuniões coisas que estavam nos impedindo de viver no caminho do contentamento. O Espírito Santo ia nos lembrando, o Espírito Santo ia falando, o Espírito Santo ia nos trazendo a memória, ia trazendo à nossa vida a convicção muitas vezes de pecado. E algo que Deus começou a trazer sobre nós foi um sentimento, uma unidade de que para viver no caminho do contentamento a gente precisava ser alguém diferente, direcionado pelo Espírito, mudadas e transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E foi aí que surgiu as hashtags. Para viver no caminho do contentamento, eu preciso ser corajosa. Para viver no caminho do contentamento, eu preciso ser sábia. Para viver no caminho do contentamento, eu preciso ser vigilante, E aí foi surgindo esses desafios na nossa vida, foi surgindo a cada momento que a gente compartilhava, no testemunho de uma irmã, no testemunho de outra, na confissão de uma, na confissão de outra. E foi aí que surgiu esse movimento das hashtags e os testemunhos que vocês estão ouvindo, sendo postados no YouTube, foi fruto desse compartilhar. Terminamos esse compartilhar ainda nas primeiras semanas de dezembro, e foi quando Deus nos direcionou a adotar um outro livro, que é o Despertar da Leoa. Foi um livro que eu recebi de presente da pastora Vera, em Feira de Santana, e não sabia que existia os audiobooks, e foi quando a Neide, ela me mandou esses audiobooks e eu comecei a ouvir, lendo o livro e ouvindo. Eu me lembro de várias e várias semanas, vários dias em que eu colocava meu fone de ouvido no meu celular, botava meu tênis, botava minha roupa de malhação e ia caminhar no meu condomínio. E quantas vezes eu ali ouvindo o Despertar da Leoa, o Espírito Santo me trazia várias coisas e eu ia chorando e caminhando e chorando. E
dizendo ao Senhor, Senhor, faz esse despertar na minha vida, começa em mim. Na época, foi um momento muito especial de Deus que esse livro chegou até mim. E, principalmente, os audiobooks. E naquele momento eu fui sentindo algumas direções. Nós tínhamos um grupo de irmãs que naquele semestre, naquele período, acredito que não é coincidência, elas estavam, umas 5, 6 irmãs, fazendo quimioterapia porque elas tinham sido diagnosticadas com câncer de mama. E Deus me deu a direção de enviar esses audiobooks para elas. E elas começaram a ouvir e elas começaram também a ser despertadas por Deus, que diante da enfermidade delas, daquilo que Deus tinha permitido que elas estivessem vivendo, elas poderiam ser bênção para outras mulheres. E aí surgiu o ministério, né, que Fernanda está à frente, em que ela sente a direção de Deus de trabalhar com mulheres diagnosticada com essa doença. E aí a gente começou a adotar também esse livro, após o livro do Espírito Santo, adotamos esse livro do Despertar da Leoa, no início de janeiro mais ou menos. E concluímos esse compartilhar virtual, a gente fazia esse compartilhar virtual, em que mulheres eram despertadas, começaram a falar da sua necessidade de se envolver com Deus, com o Espírito de Deus, com a obra de Deus, de serem, terem significado, propósito, uma missão, uma identidade no reino de Deus. E tudo isso que vocês estão vendo aqui nesse canal, Mulheres de Família, é fruto desse momento em que nós percebemos que andar ou viver no caminho do contentamento era muito mais do que um tema para 3 dias de conferência. Era um estilo de vida que precisava começar de nós, e acreditamos que esses dias da conferência vai ser apenas um fluir, vai ser apenas um transbordar de algo que nós temos vivido, de um despertar de Deus, que nós temos vivido como mulheres na nossa igreja, na Igreja Batista da Família, e que, para nossa surpresa, vimos Deus trazer esse despertar para outras pastoras da nossa cidade. Formamos um compartilhar virtual com um grupo, com pastoras de várias denominações, de igrejas, e essas pastoras levaram para as suas denominações, para as suas igrejas, para as suas mulheres, para as suas ovelhas, esse mesmo compartilhar. E estamos fazendo um trabalho de rede, tudo na direção do Espírito Santo. E quero te convidar você a participar conosco da conferência. Não vai parar por aí. Eu acredito que muitas frentes missionárias, frentes evangelísticas, vão estar sendo levantadas a partir do Congresso. Não termina no Congresso. Começa na segunda, 25 de março, o despertar de Deus nas nossas vidas, para a glória de Deus. E queremos compartilhar com você a nossa alegria de que você também pode ser despertada como uma leoa na sua casa, na sua família e na sua igreja, para levar o reino de Deus, para ser enviada para a sua cidade, para as nações, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.